Bom dia, meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, acabou agora há pouco praticamente a rodada inteira, né? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima. Teve bastante jogo aí ao mesmo tempo, então não dá pra fazer pós-jogo individual nem nada. Vou fazer um videozão aqui falando de tudo mesmo, dando foco, obviamente, na disputa pelo título, porque o Botafogo, ele conseguiu vencer o Internacional lá no Beira-Rio e praticamente garantiu o título, precisa de um empate em casa para poder garantir garantir, né, ser campeão brasileiro depois de tanto tempo. E o Palmeiras, principalmente, né, os dois principais ali, porque o Palmeiras ele conseguiu virar o jogo no finalzinho contra o Cruzeiro fora de casa. E assim, o Palmeiras fez um grande jogo, tá? Tipo, se fosse pra merecer, um time merecer ser campeão, era o Palmeiras mesmo. Comentar um pouquinho sobre os outros jogos também, que a gente teve o Flamengo ajudando o Fluminense, teve o São Paulo de férias em casa, de novo. Enfim, vamos falar dos jogos aí, mas se é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal, se inscreve aí, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Eu vou fazer vários vídeos aqui todo dia, eu garanto que todo dia, ou praticamente todo dia, vai ter vídeo aqui no canal. Não interessa o que for, vai ter vídeo aqui, então podem aguardar que vai ter bastante vídeo. A gente tá quase batendo 400 inscritos, então se inscreve aí que ajuda demais o canal, beleza? Então vamos lá. Pra falar dos jogos, né? Começar primeiro em ordem, vamos em ordem. O primeiro jogo que a gente teve foi Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco ganhou de 2-0 do Galo. E não, assim, praticamente garante a vaga, praticamente, ou garante mesmo a vaga na Sul-Americana. Eu acho que garante, né? Garante. Acho que garante. O Vasco, ele garante, acho que garante, praticamente garante, pelo menos. Enfim, a vaga na Sul-Americana. E, assim, o Galo, ele tava muito mal mesmo, né? Tipo, o trabalho do Milito, ele foi um pouco estranho. Porque ele teve lampejos muito bons, mas no geral o time foi muito sofrível. Tipo, o time sofria de jogo, foi muito sofrido pro time jogar, tava muito engessado assim desde o começo. Desde sempre, desde sempre não, né? Mas porque o começo do trabalho do Milito no Galo foi muito bom. Eu lembro que até a derrota com o Peñarol, pro Peñarol por 2-0, o Galo ele tava jogando muito bem. Ele era um dos melhores times do futebol brasileiro naquele momento. Tava jogando bem, jogando bonito mesmo. Tava muito bom o time do Galo. Tava impressionante. Mas, depois disso, principalmente, eu acho que o Galo ele não jogou um futebol tão grande assim. Teve circunstâncias que atrapalharam, tipo um monte de desfalque que teve e tudo mais. Então, eu acho que isso atrapalha muito. Isso atrapalhou muito o trabalho do Milito. Mas, assim, lampejos. A verdade é que o Galo, ele teve alguns lampejos. Foi, tipo, conseguiu passar do São Paulo ali. Assim, o Galo, ele foi bem no mata-mata, né? Principalmente. No Brasileirão foi muito mal. Tanto que, pra você ter uma ideia, o Galo, ele só matematicamente se garantiu na Série A agora. Depois desse jogo, o Galo, ele se garantiu, eu acho que se garantiu matematicamente. Acho que não ainda. Acho que nem é isso. Mas enfim, acho que não vai cair, né? Mas o Brasileirão do Atlético Mineiro foi bem ruim. E as Copas, ele foi passando nos trancos e barrancos. Teve alguns lampejos, tipo os dois jogos na Libertadores, né? Contra o Fluminense, que vira o jogo, e contra o River, que mete o 3-0. Mas acho que, não sei, tem que discutir essa demissão do Milito. O Milito, ele foi demitido. Ele pediu pra sair também, né? Então é compreensível que o Galo tenha mandado ele embora. Bom, se você pediu pra sair, então beleza. Então, se você quer ir embora, eu não vou te segurar aqui. E o Vasco, o ano já acabou, né? Agora sim dá pra dizer que o ano do Vasco já acabou. Não, já tá praticamente garantido aí na Sul-Americana. A gente teve também o Flamengo ajudando o Fluminense, porque ganhou de 3-0 do Criciúma na casa do Criciúma. E esse resultado praticamente rebaixa o Criciúma, dependendo do que acontecer. Se o Fluminense ganhar o jogo contra o Cuiabá, ou até mesmo talvez só empatar. Eu acho que se o Fluminense talvez só empatar, já garanta o Criciúma rebaixado. Então, uma pena aí pra torcida do Criciúma, né? O escudo do... Eu falei que eu queria que o Criciúma ficasse na Série A porque o escudo é bonitinho.
Mas eu não conheço tanto assim, então não tô querendo ofender o torcedor do Criciúma de jeito nenhum, óbvio. Uma pena pro Criciúma. E o Flamengo, achei muito estranho mesmo. Tipo, o Flamengo realmente não tem mais nada no campeonato. Eu tinha certeza que ia entregar. Eu tinha certeza que o Criciúma ia ganhar esse jogo. Que o Flamengo não ia fazer esforço. E, assim, sabe aquele cara que ele tenta ajudar, mas ele atrapalha? Então, acho que o Flamengo foi tipo isso. Acho que o Flamengo ele tentou ajudar o Criciúma, tentou prejudicar o Fluminense, mas acabou ganhando de 3-0. Assim, muito maluco. O São Paulo, ele empatou, ele perdeu pro Juventude em casa, 2-1. Eu nem vi os gols, não tem ideia, eu vi só o primeiro tempo, depois eu fui ver o jogo do Palmeiras, que tava passando na TV. E nem vi os gols, mas assim, eu vi o primeiro tempo do São Paulo e foi horroroso. O segundo tempo eu não sei se foi tão ruim quanto. Se foi tão ruim ou foi pior, então é preocupante pra caramba, porque o primeiro tempo foi horrível. Teve também o Vitória e Grêmio. O Grêmio ele tava ganhando do Vitória fora de casa e aí o Vitória conseguiu o empate com o Alejandro e aí isso matematicamente tira qualquer chance do Vitória de ir para Libertadores. Tinha até uma chance matemática, mas não tem mais. E era improvável que acontecesse mesmo. Então, o Vitória ele garante a Série A, garante a Sul-Americana. Deve ir para deve não, vai para Sul, tem que ver se vai para pote, fase de grupo direto ou pré ou como que é? Pré-sul-americana, tem pré-sul-americana ainda. Mas acho que os brasileiros eles não vão em nenhuma não vão para pré não. E o Grêmio também, né, o Grêmio também já acabou o ano do Grêmio quando bateu o São Paulo na rodada passada, que garantiu na Série A, então. E Sul-Americana sinceramente, 2 times só no Brasileirão não vão pra Sula. Então não é muito mérito. A gente teve também agora 9h30 o Atlético Goianiense ganhando do Fortaleza de 3-1. Sério. O Fortaleza conseguiu perder pro Lanterna no Campeonato Brasileiro. E assim, brincadeira, né? O Lion foi muito mal, caiu pra quinto, mano. O Fortaleza aqui caiu pra quinto lugar. Ele teve uma boa decadência e eu tava bem na esperança de que o Fortaleza ia conseguir bater o recorde dos recordes aí do ficar ali em terceiro ou em terceiro lugar, mas nos últimos jogos ele acabou perdendo muito ponto, caiu pra quinto. Então, uma pena. Que eu gosto do Fortaleza, até o teu projeto da horinha, então eu torço para os projetos darem certo. E os 2 principais jogos, obviamente, é Cruzeiro e Palmeiras. Eu assisti o jogo Cruzeiro e Palmeiras, Inter e Botafogo, né? Eu assisti o jogo do Cruzeiro e do Palmeiras, que era o que tava passando na TV. O Palmeiras amassou o Cruzeiro, mas assim, amassou num nível surreal. Foi surreal o amasso. E, tipo, o Cruzeiro ainda saiu na frente. O primeiro tempo foi 0-0. Um absurdo. O Cássio catando tudo, catando tudo. E no segundo tempo, o Cruzeiro ainda abre o placar. O Palmeiras consegue a virada. E o gol da virada veio num golaço absurdo de falta do Estevão, que é brincadeira. O Estevão está maluco. E o Botafogo conseguiu ganhar do Inter fora de casa. E agora tem um empate. O Botafogo agora tem um jogo contra o São Paulo de férias em casa e precisa apenas empatar para garantir o título do Campeonato Brasileiro depois de tantos anos. Faz 29, né? 29, foi 95 o último título. Então pode conseguir aí o tricampeonato brasileiro depois de 29 anos. E repetir o feito, né, que só o Santos do Pelé e o Flamengo do Jorge Jesus, o Flamengo mágico ali de 2019, conseguiram, que é ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, se acontecer, deve acontecer, porque eu duvido muito, assim. Mas nem se o São Paulo quisesse, ganhava do Botafogo lá. Nem que quisesse. Nem que quisesse. Então, o Botafogo já praticamente garante o título, e mesmo porque vai depender do São Paulo, o Palmeiras depende do São Paulo ganhar do Botafogo lá no Newton Santos e não vai acontecer. Assim, pelo amor de Deus, não vai acontecer, né, São Paulo? Pelo amor de Deus. Não vai fazer isso com a torcida. Não vai dar um título pro Palmeiras, né? Pelo amor de Deus. Então, basicamente é isso que aconteceu no campeonato. A gente tem ainda amanhã
alguns jogos. Amanhã, no caso, hoje, né? Eu já tô gravando, já passou de meia-noite. Tem Atlético Bragantino. Tem Atlético Paranaense e Bragantino, que é a briga diretaça contra o rebaixamento. Se o Bragantino ganhar, ele fica a um ponto atrás do Atlético Paranaense. E dependendo do que se o Fluminense não ganhar também, o Fluminense que entra na zona. É que o Fluminense vai jogar contra o Cuiabá, né? Então, em casa ainda. Então é muito provável que ganhe. Mas uma briga direta aí contra o rebaixamento, esses dois jogos podem já definir os rebaixados. A última rodada pode chegar na última rodada sem nenhum perigo de mais alguém cair, já ter os 4 rebaixados definidos. Né? Se o Atlético Paranaense e o Fluminense ganharem, a gente tem os 4 rebaixados definidos aí, né? Então, a rodada de hoje, o término dessa rodada pode ser bem importante. Mas o que todo mundo quer saber mesmo é do título, né? Então, o Botafogo ele tá muito, muito próximo do título. E tem a briga também tem a briga pra pré-Libertadores. O Corinthians ele está garantido na Libertadores, matematicamente, com a derrota do Cruzeiro. O Corinthians está garantido matematicamente na Libertadores. Não pode ser ultrapassado pelo Bahia, eu acho. Pode ainda ser ultrapassado pelo Bahia, mas não pode mais ser ultrapassado pelo Cruzeiro, então ele não cai, ele não fica menos que em 8º lugar, então tá garantido na pré-Libertadores. O que dá pro Corinthians também, né, 2025 possivelmente uma Libertadores e a Copa do Brasil. O Corinthians vai participar da Copa do Brasil, coisa que não iria participar se não fosse essa arrancada absurda. Mesmo com todas as críticas que são merecidíssimas sobre os gastos. O Corinthians gasta e não liga nem um pouco pra isso. Só no Brasil que esse tipo de coisa acontece. Não é só no Brasil, né? Mas é frase feita. Então, enfim, eu acho que foi isso. Basicamente foi isso que aconteceu nessa rodada. O Campeonato Brasileiro tá praticamente todo definido. O título ainda tá em aberto, mas pouco provável que o Botafogo perca esse título. Muito pelo São Paulo também. Mas assim, o que eu queria ver, falando sério, eu queria ver a última rodada se o Fluminense perdesse. Eu queria que o Fluminense perdesse pro Cuiabá. Pra na última rodada o Fluminense ter que ganhar do Palmeiras pra poder se salvar do rebaixamento. Tipo, só pra dar emoção. Não, eu confesso que até torço, tá? Tipo, a minha torcida é pro Fluminense cair, eu não vou negar isso. Mas, pra dar emoção, mesmo que não caia, que salve ali, na emoção. Eu queria isso. Enfim, mas é isso. Basicamente foi isso que aconteceu nessa rodada. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos, porque, de novo, eu vou fazer vídeo praticamente todo dia aqui, beleza? Beijo, tchau!